Gente, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, ou boa madrugada. Vamos analisar mais um cursinho da segunda fase do ano da Ordem. E vamos lá. Let's Travel Together. Primeiramente, parabéns, né? Para nós todos aqui, né? Parabéns para você também, Zé. Prova difícil, mais uma Obrigado. vez. Cada vez a prova é mais difícil e não vai ter como diminuir essa dificuldade, não. Quem tá esperando, quem tá nervoso com a injustiça da FGV, vai ficar só nervoso, cada vez mais nervoso. Que a ideia é essa, não vai ter pra onde correr, né? E a nossa função aqui na segunda fase de penal, gente, assim, eu tenho uma ideia, né? A minha ideia é assim, é uma segunda fase mais fácil se você fizer o que tem que ser feito. Eu fico nervoso porque não é mentira. Você, assim, você tem o curso inteiro para aprender essa bosta, né? De teoria do crime e teoria da pena. Só que assim, quando eu falo aprender, não é aprender a ponto de você entender. Não, você tem que conseguir explicar isso aqui. Porque não tem segredo. Não tem segredo. Assim, a teoria do crime é super fácil, né? Só que a pontuação vem muito na teoria da pena. Na teoria da pena, eles vão colocar circunstâncias de agravante do 61, que são casos que aumentam a pena, né, quando você já tem um crime sedimentado, e isso aqui você vai ter que retirar essas agravantes. É só isso aqui. Eles vão colocar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, que é o 59, né, e você vai ter que retirar essa circunstância judicial. Assim como a reincidência, para dar algum tipo de privilégio. Na terceira fase, você vai ter o privilégio se a pessoa tiver o quê? A primariedade. Então, você tem que tirar isso daqui. Na primeira fase aqui do descumprimento da pena, você tem a súmula 444 do STJ aqui, sempre cai na prova da OAB. O que, que é? O passado do réu não importa o que aconteça, ele não tem maus antecedentes. Tá? Não importa se existem sentenças condenatórias contra ele, se existe inquérito policial contra ele, ou se ele ficou preso, vai 3 anos numa internação, né, na época, enfim, por conta do ECA. Então, essas coisas aqui, ó, ele ficou internado por 3 anos no ECA, ele, ele tem inquérito policial nas costas dele, ele tem sentença condenatória nas costas dele. Tudo isso aqui não serve para maus antecedentes, ele não tem maus antecedentes. E isso aqui, eu tô falando, falar, Rafael, mas e se não cair isso? Na verdade, é tão incrível que eu tenho certeza que vai cair isso aqui, ou vai cair isso aqui numa questão, ou vai cair isso aqui na peça, né? Isso aqui não vai falhar. É sempre assim. É uma judiação a gente perder essa pontuação. Aí você também vem aqui, ó, nossa, matar toda vez, mesma coisa. Você pega o 44 aqui, por coincidência, né? Não é porque é a súmula 444 e também o artigo 44, não, mas é uma coincidência mesmo. O artigo 44 do Código Penal, ele tem a PPL pela PRD, né? Que é a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Nossa, aqui também tem questão. Aqui é questão, aqui é a peça, né? Se for uma apelação, você vai ter que tratar disso, memoriais, você vai ter que tratar disso. Isso aqui é normal também, a reincidência, que você tem que dominar a reincidência. Porque vai ter o tipo da pena que o cara vai sofrer e também a prescrição pega a PPL pela PRD também. Se não der certo, aí tem as suspensões da pena, né? Aí entra, né, nas diferenças de suspensão da pena e livramento condicional. Mas não é agora que a gente vai falar disso, e para começar, não estou dando aula de nada, só estou mostrando que realmente a segunda fase, ela sim, ela tem uma facilidade, sim. Só que você tem que dominar, esse é o problema. Porque você pode tirar 10, só que você pode tirar 6. E a gente busca sempre tirar 6, mas não pode buscar tirar 6. Você tem que se esforçar o curso para poder tirar 10. Porque a hora que você te faz uma prova para tirar 6,3, eles não vão te passar, eles vão te dar 5,4. E aí você reprova. Você tem que tirar 8 para você passar com 6,4, 6,6. Aí o pessoal fala assim: nossa, mas é uma injustiça. Então, é injustiça. Mas acontece quando você sabe que já é uma injustiça, então você tem que estar preparado para enfrentar a injustiça. Porque se ficar sempre reclamando da injustiça, nossa, eu podia ter passado com 8,5. Passei só com 6,4. Então, mas você estava preparado para passar com 8,5. Agora tem gente que vem aqui, vai fazer recurso, o cara, a melhor nas hipóteses, ele tiraria 6,2. Se o examinador acordasse de bem com a vida e corrigisse a peça dele, assim, se tirasse o suprassumo, né, do conhecimento, ia tirar 6,1, 6,2. Aí não passa mesmo. Esse que é o foda. Então, assim, você não pode errar uma questão de erro do tipo. Você não pode errar uma questão de dosimetria da pena. Você não pode errar uma questão de cautelares diversas da prisão. Não pode errar, né? E é lógico, pessoal, que a gente vai trabalhar para não errar. Dessa vez, assim, o cursinho ele vai ficar bem legal por conta desse sistema espiral, que a gente vê tudo, depois a gente vê tudo difícil, desculpa, tudo fácil, depois tudo médio, depois tudo difícil. Então, não tem como dar errado. Assim, lógico que tem, porque é o impacto do que vem pra gente, né? Se você pegar uma prova com uma peça que nunca caiu, o impacto emocional é muito grande, né? Então, o choque emocional, ele te desestabiliza, por isso você tem que estar preparado, né? Por exemplo, nunca caiu em embargos infringentes, mas embargos infringentes,
é, ele tecnicamente ele é mais fácil do que as outras peças, porque você só vai focar no voto vencido do desembargador que deu um voto deu um voto favorável a você. E aí você pode alegar também uma nulidade e uma prescrição. Então, por incrível que pareça, só para eu contextualizar aqui, né, se cair uma peça que nunca caiu, por exemplo, esse tal de embargos infringentes, está aqui no juiz da primeira instância, você perdeu, você faz uma apelação. A apelação ela vai cair em uma das turmas do TJ. Né? O TJ ele tem várias salas dentro, a tua apelação ela cai na turma tal, sei lá que turma, turma 44ª turma da terceira Câmara do Estado de São Paulo. Então, caiu aqui. Tem três desembargadores, né? Um, dois, três. Então, é assim, é, lá dentro, a hora que você perde, você vai fazer um recurso. É um recurso para, né, uma Câmara maior, uma turma maior. Esses aqui são os embargos infringentes. E aí você vai fazer essa peça aqui. É um recurso, você vai aprender estrutura, lá todos os recursos são iguais, né? Só que aí você pensa assim, pô, nunca caiu, então desestabiliza emocionalmente. Por isso que você tem que estar dominando realmente o que que é falar sobre desembargador, né? Ah, a decisão do tribunal foi assim, assim, assado. Senão você não consegue mesmo aprovação. Só que se eu te mostrar agora as peças, olha só, você tem lá resposta à acusação, você tem alegações finais, você tem apelação, né? Você tem recurso em sentido estrito. Vou parar nessas aqui. Essas aqui são as principais peças. Em todas elas, a principal coisa que nunca pode faltar é sempre o artigo 564 do Código de Processo Penal, né? Isso aqui não pode faltar nunca. E o artigo 107 do Código Penal. O 564 é nulidade. O 107 do Código Penal são as teses extintivas da punibilidade. Então, olha só, até na peça mais diferente, que é esses embargos infringentes, você só pode falar sobre o voto vencido. São três desembargadores. Um, dois, três. Os três te condenaram, mas esse aqui reconheceu o privilégio. Então, você só pode falar do privilégio. Só. Então, o embargo infringente, você fica restrito à matéria do voto vencido. Você só pode falar sobre o privilégio. Só que você nunca vai deixar de falar do 564 e do 107, porque são matérias de ordem pública, o 564 do Código de Processo Penal e o 107 do Código Penal. Isso aqui cai em qual peça, Rafael? Em todas as peças. A não ser que você seja assistente de acusação, né? Mas cai em todas as peças isso aqui. Então, essas duas coisas são as coisas mais importantes, né? E eu só estou comentando que esse 564, esse 107 sempre vai, você vai ter que prestar atenção o tempo todo. Se não cair na peça, cai nas questões, isso aqui não vai acabar nunca, né? E aqui, esse caso aqui dos embargos infringentes é interessante justamente porque, pô, você só tem que falar desse privilégio, né? Só que você tem que lembrar que tem essas outras duas coisas, então não é uma coisa diferentona. Olha, hoje, no primeiro dia de aula, você não sabe fazer nada ainda, né? Não sabe fazer recurso, não sabe fazer nenhuma petição, mas assim, eu já tô te falando, a pior coisa que pode acontecer é isso aqui. Aí você fala, puta que pariu. Eu falo, não é possível. É isso aqui. E você não pode esquecer dessas coisinhas aqui. Não, Rafael, pra mim a pior coisa é cair uma apelação como assistente de acusação, né? Então, mas aí também vem a lógica, né? Porque assim, você vai ver, o enunciado tá te mostrando que você tá do lado da família da vítima. Ou você tá do lado da família da vítima, ou você tá do lado da vítima. Não tem como você entender que você tem que defender o réu. Tá escrito, o enunciado tá trabalhando. A última prova que caiu foi realmente, né, trabalhando você como assistente de acusação. Então aí não tem como você não saber que você tá do lado da acusação. Você tem que saber, e aí você vai ter que ver a lógica, né? Pô, o réu foi absolvido. Você tá fazendo o que ali? Ele foi absolvido, eu tô do lado da família da vítima, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que apelar em desfavor do réu. Aí, se ele foi condenado, né? Ele foi condenado, mas a família dele recorreu, né? E agora é a tua vez de se manifestar. Essa é mais difícil, né? Mas, assim, mesmo sem entender, eu contra você. Eu contra você, eu tô aqui. Você perdeu e você apelou. Eu, desse lado aqui, eu quero que o juiz mantenha aquilo que o que ele fez com você. Então, assim, você tem as suas razões de apelação e eu tenho que fazer as minhas contra-razões de apelação. Então, assim, lá está escrito que o réu foi condenado. Então, olha só, a família da vítima está feliz. E só que o réu, como está triste, ele fez a apelação, ele fez as razões dele. E aí você fala, nossa, e agora o que eu faço? Então, você não pode apelar, porque o réu já foi condenado, né? Então aí você vai fazer o quê? Contra-razões de apelação. E é lógico que essa expressão dá medo, por quê? Porque a gente sempre fica pensando só em resposta à acusação, alegações finais e apelação. Mas a lógica de recursos, ela tem que ser a base nossa. A gente não pode ter receio de saber o que que é uma contrarrazão. Tranquilamente você tem que saber o que é uma contrarrazão. E não é uma matéria que deveria ser.
é um problema. Entender o que é uma contrarrazão, a gente vai conseguir entender uma contrarrazão, não vai ter dificuldade nenhuma para entender o que é uma contrarrazão, né? Mas não pode falhar. Então, olha só, falando duas coisas diferentes, né? Você tem aqui o juiz te condenou o Asdrubal a 10 anos, né? E aí a defesa fez recurso. A defesa fez recurso. Ela fez recurso pro TJ, né? Ou pro TJ ou pro TRF, né? Ela fez o recursinho. Beleza, e aí? Aí você tá do outro lado, e aí você quer fazer o quê? Ah, eu quero apelar para ficar 20 anos. Mas talvez já passou o prazo do recurso, né? Então você tem que fazer o quê? Contra-razões. Aí você vai ter que fazer contra-razão. Você, como acusação, você vai ter que fazer contra-razão, né? Então aqui, esse lado tinha a razão da apelação, né? A razão da apelação, e esse outro lado aqui, né? A contra-razão da apelação. E se o aluno não está preparado na lógica de processo, ele não consegue nem fazer a prova. E é uma objeção porque a peça não era uma peça difícil, né? Era para você pedir para manter a decisão do juiz. E isso tinha caído, acho que uma vez só, não lembro quando que tinha caído. Acho que foi de uma ação da lei de drogas, né? Mas eu não tenho certeza. Tinha caído uma vez só, aí caiu de novo agora, né? Então, mesmo vindo isso, a gente não pode ter esse medo, né? De fazer aquilo que é diferente, tá? Ô, Pode ô falar. Rafa, rapidinho. Quando eu faço a contrarrazão, é só para manter a mesma pena, não é para aumentar ela, certo? Isso, para manter. Ela vai ser julgada no TJ, no caso, para manter aquela pena, não para aumentar ela. Exato. Tá. Mas é como se fosse assim, no penal não tem reconvenção, ou Uhum. pedido contraposto, ou recurso adesivo, né? Então, assim, nas outras matérias em civil, em trabalhista, tem esse negócio de você fazer a sua contrarrazão e também fazer um recurso adesivo, né? Sim, Ou um ataque, né? O cara faz uma petição inicial e você faz uma contestação com reconvenção. No penal não tem isso. No penal, ou você apela, ou você contra-arrazoa, né? E aí, se a contra-razão é só para contra-arrazoar mesmo as razões do outro. O outro pediu para diminuir a pena X. Você fala assim, não, tem que manter a pena X porque tá certo, ele é reincidente sim. Ah, o outro entendi. pediu para fazer não sei o que na dosimetria da pena, que tem maus antecedentes. Você fala assim, que não tem maus antecedentes. Você fala, não, tem maus antecedentes sim, por causa disso, disso, disso. Então eu tenho que. A minha luta é falar que o juiz está certo, Entendi. né? É porque assim, quando a gente está estudando mais para a primeira fase, a gente só vê pelo lado do advogado, né? A gente nunca vê pelo lado o lado oposto. Lado oposto, é. Né? Não, e assim, não, a gente realmente não tem o hábito de treinar muitas contrarrazões. Assim como a gente não tem o hábito de treinar muitas revisões criminais ou muitas queixas-crime. Uhum. Então, por exemplo, pode cair uma queixa-crime dessa vez? Pode. Pode cair uma revisão criminal? Pode. Né? E isso tudo isso tudo não. No caso, a queixa-crime aqui, a queixa é do querelante, então é da vítima, né? E a gente não vai Sim, fazer 10 peças de queixa-crime. Só que aí que tá, o tempo de análise disso tem que ser um tempo bom para você realmente ver que existe sim a acusação, né? A gente tem que ver que existe a acusação. A queixa-crime é feita pela vítima. Você também tem um assistente de acusação. O assistente de acusação, né? Ele ele aparece nas alegações finais, ele aparece na apelação, né? Ele vai aparecer em qualquer lugar. Ele vai aparecer nos embargos infringentes, não. Eu ia colocar aqui, mas não porque é matéria exclusiva da defesa. Então, o embargo infringente é matéria exclusiva da defesa. Nem o promotor de justiça pode fazer embargos infringentes. Não. Bom, basicamente é isso daqui. Umas coisas diferentes. Mas vamos voltar agora, né, a- ao início. E eu vou falar sobre o Vademecum, né? O Vademecum para comprar. Eu acho que eu já falei no grupo. Eu fiz um comentário, mas em todo caso vou refazê-lo. Eu tenho um Vademecum, mas infelizmente o meu Vademecum ele não atualizou. É esse daqui. Mostrar, né? Porque eu quero, só porque eu quero, né? Então, o Vademecum, ele é bom pra caramba, né? O índice emissivo dele é muito bom, as remissões são muito boas. Mas, muito embora a editora tenha vendido tudo, 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 né? Não atualizaram, né? Eu acho que não sei, algum tipo de parceria que eles devem ter feito com outro curso, não sei. Então, não recomendo comprar o meu, né? Eu compraria o do CEISC, que é o do Nidal, por causa do índice remissivo. Até eu falei no grupo, eu deixei bem claro, pois teve gente trabalhista que comprou a merda do Vadimeco do CEISC, cara. Eu falei, deixei bem claro, eu falei, gente, ó, não compra. Vadimeco do CEISC trabalhista não presta. O que é bom é o Vadimeco trabalhista da Ariana do Gran Cursos, né?
E o inverso, por incrível que pareça, né? O do Gran não presta em penal. O índice remissivo é muito fraco, mas o do Nidal é bom. Tem vários, tem índice remissivo das súmulas, tem das leis extravagantes e tem do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então é muito bom o índice remissivo dele, né? E aí eu ainda fiz o máximo que eu pude, mas teve gente que comprou o contrário. Eu falei, não é possível um negócio desse, né? E aí é onde. Mas agora nós estamos aqui. O foco é comprar o Vadmecum do Nidal. Não sei se você já comprou. Eu vou comprar. Eu tava esperando hoje, por mais que você já tinha falado lá no grupo, eu tinha visto, mas eu vou pedir amanhã. É, Tava não, esperando só pra confirmar mesmo, ter é, redundância. não, mas é isso mesmo. Aí não, não tem. Também não tem outra coisa para dizer assim sobre a preocupação, né? Não precisa agora do Vadmecum agora. Mas a gente consegue trabalhar a teoria do crime, a teoria da pena. Depois nós mexemos no Vadmecum, né? Aí a gente vê todas as súmulas, todas as Jotas. É, desculpa, o Jota não tem aqui. É o que eu acabei de falar, o Jota, né? Mas só estou comentando que é, tudo que você puder fazer antes, né, você faz. Assim, José, o que você puder fazer antes, fala assim, ô José, sobrou um tempo aí, esse final de semana. A gente não tem muita coisa para fazer esse final de semana. Então tem duas aulas lá que você pode assistir, que eu vou fazer aqui ao vivo também, mas você pode assistir, que é a aula de súmulas que tem gravado de outros cursinhos. É uma aula muito boa. Então, se você vê antes, é bom pra caramba. É melhor do que você ver só comigo. Se você vê Tá. antes, eu que gravei também aquela lá, mas é melhor, porque você já antecipa muitas coisinhas. Talvez você não vai pegar tudo, né? Porque a gente não trabalhou o curso inteiro ainda, mas o que pegar ali já é lucro, né, de conteúdo. Então você compra o Vadmecum do Nidal, eu acho que é um bom, né? Eu vou pegar ele, essa semana eu já pego. E aí, quando chegar, você avisa, mas também não tem pressa, não. Tá. É com relação aqui, então, gente, nós vamos fazer o quê? Falar sobre o Vadmecum, né? Comprar o Vadmecum, né? Você pode escolher o que você quiser, mas eu recomendo um Vadmecum que tem um índice emissivo muito bom, tá? Então eu recomendaria sim o do Nidal, tá? Que é o Vadmecum de penal, tá? O do Nidal, o de penal, certo? Outra coisa importante que eu tenho, né, ao longo do curso, pessoal, é os exercícios, né? Os exercícios é não deixar de fazer nenhum, sabe? Tem que fazer todos, fazer tudo que eu passar, tem que fazer. Ó, tem uma lista de 41 exercícios que eu vou encaminhar, né? Faça todos eles. Isso aqui é o que eu já vou dar já, né? Como se fosse, não é como se fosse bônus, é só para você ir fazendo. Se sobrou um tempinho, você faz. E também tem as questões da primeira fase. Como você sabe acessar a plataforma, você vai lá na parte 4 das provas e faz do primeiro até o 11º, que são as questões de penal. Por quê? Porque só, Rafa, mas para que eu vou fazer aquilo? Eu já fiz. Então, mas você vai sedimentar aquilo. Então, assim, eu vou abordar todo o conteúdo, mas tudo que você conseguir dominar mesmo por si só é muito valoroso. Então, você vai fazer aquelas questões porque você já fez todas elas. Então, agora você vai fazer de novo, só que você vai fazer agora com outro nível de interesse. Porque agora você vai olhar para os comentários, com os artigos, e você vai no teu Vadmecum e você vai ler aquele artigo agora. O interesse é maior. Então, se você fizer uma prova a cada 2 dias, você foi até a questão 5 hoje. Amanhã você vai das 6 até a 11ª, até a 10ª. Então, se você fizer uma prova a cada 2 dias, né, lendo essas questões, lendo no índice emissivo, né, ou você brinca, né, você lê o enunciado da questão e procura a resposta no índice emissivo. Não clica no comentário ainda para poder ver. É uma forma de você, enfim, brincar, né? De aprender. Mas tudo eu vou passando em aula. Mas ao mesmo tempo que eu passo tudo em aula, também falo assim, pô, tá ali disponível as questões da primeira fase? Vai fazendo, você consegue fazer, né? Só que lógico que toda aula que eu tenho aqui, eu vou também passar um bloco de questões, né? Porque já ajuda bastante também. Os exercícios, né? Não pode deixar de fazê-los. Falei aqui sobre a aula, né? A aula de súmulas, que é interessante você ver, assim, o mais antecipadamente possível, muito embora eu vá tratando tudo devagarzinho, o que você conseguir ver a mais, você vê. Como eu disse, esse final de semana a gente não tem muita coisa para fazer ainda, né? Então a gente, é, o que você conseguir fazer dessas questões aqui, dessas 41 questões, ou das 41, não, espera chegar o Vadmecum. Agora essas da primeira fase, talvez você pode refazer, né? E a aula de súmulas, talvez só assista a aula de súmulas. Ah, quer saber? Eu vou fazer, como tá de boa, eu vou fazer só a aula de súmulas. Faz a aula de súmulas, tá? Bom, e aí basicamente é isso. Aí depois a gente volta para aquilo que eu comecei a falar no comecinho do curso, no comecinho da aula de hoje, na verdade, que é sobre a teoria do crime. Né? A gente dominar a teoria do crime mesmo, a tipicidade, a ilicitude, a Ilicitude. culpabilidade, dominar isso daqui, dominar as extinções da punibilidade, né? E depois a dosimetria da pena, né? Não pode deixar de dominar a dosimetria da pena. Isso aqui é muito importante mesmo, muito importante, muito importante, muito importante.
porque é tudo. Praticamente isso aqui é tudo. É as coisas que se sedimentam. E como nós estamos no comecinho da aula, bem comecinho, 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 vou falar uma outra coisa bem legal que, que assim, o curso inteiro nós vamos tentar não, né? Talvez eu consiga o mais rápido possível, mas cada um tem um tempo, né? Mas é que nós vamos tentar sedimentar uma coisa, que é o seguinte: as elementares do tipo, elas não servem de fundamento para prisão preventiva, para piorar a pena da dosimetria e também para estabelecer regime prisional se é fechado, semiaberto ou aberto. Então, isso que eu falei agora, esse é o segredo. Não existe prova da OAB, nunca existiu uma prova da OAB que não tenha exatamente essa pontuação que é o que eu estou comentando aqui agora, né? E a gente tem que sedimentar. Então eu vou falar de novo isso daqui. Né? Ó, isso aqui é o seguinte: 70 com 50, 120. Ó, as elementares do tipo, né? Ó, as elementares do tipo não podem servir de fundamento para, né? Aí eu vou colocar as coisinhas aqui. Para quê? Para determinar prisão preventiva, é, elevar a pena na dosimetria e estabelecer regime prisional. Essas três coisas aqui, né? Essas três coisas aqui, as elementares do tipo não servem de fundamento para fazer isso daqui. Aí, gente, é lógico que esse é o treinamento. Esse é o treinamento. Porque você vai ver lá, o cara ele ele capotou o carro e matou três crianças. Por matar três crianças, né, como uma coisa absurdamente hedionda, matar crianças, né, só que foi um homicídio culposo, né, o carro capotou, mas assim, o problema vai dizer que foi uma situação feia, né, grotesca, então por isso que ele tem que ficar preso preventivamente. Mas matar alguém já é elementar do tipo de homicídio, então isso não serve de fundamento para determinar a prisão preventiva. Ele matou alguém. Ele matou alguém? Matou. E o fato de ele ter matado alguém não é fundamento para elevar a pena. A dosimetria da pena, ela não tem como fundamento para agravar a pena aquilo que constitui o próprio tipo penal, artigo 61. Agravarão a pena quando não constituírem ou qualificarem o crime, o delito. E também estabelecer regime prisional, não importa se o crime é hediondo, o simples fato da existência de um crime não estabelece o regime prisional. Fechado, semiaberto, aberto. Então aqui nós temos, né, o fechado, semiaberto e o aberto. Né? Isso tem o fechado, o semiaberto e o aberto. Não é o crime hediondo que vai fazer ficar no fechado. Não, não é isso. Elevar a pena na dosimetria. Elevar a pena na dosimetria. Então você tem lá, no artigo 61 do Código Penal. E aquilo que constitui o crime, aquilo que constitui o crime, né? Ou qualifica o delito, isso aqui não serve de fundamento para agravar a pena, né? E a determinação da prisão preventiva, né? Aqui você tem, né, o clamor público. O clamor público não é fundamento, né, para a prisão preventiva. Então, o fato das pessoas ficarem conformadas com o crime de estupro, isso não é fundamento para a prisão preventiva, né? Certo? Então, aqui nós temos e essa lógica das elementares do tipo. As elementares do tipo são as palavras que constituem o crime em si, e elas não servem de fundamento para ele determinar a prisão preventiva, elevar a pena na dosimetria e estabelecer o regime prisional. Elas não servem para isso. Bom, vamos lá, né? Bom, isso aqui a gente vai treinar o máximo que nós pudermos para poder ver isso no enunciado e conseguir identificar isso no enunciado. É sempre muito sucinto isso, porque o enunciado tem lá 30 linhas, né? E aí ele num pedacinho ali, né, no meio de tanta coisa complexa para você pensar, está escrito que o juiz elevou um terço da pena por conta da hediondez do delito, né? E aí você fala, você está lá envolvido com o delito qualificado, que é tentando desclassificar para simples, e você não lembra que falar que é hediondo o crime não é um fundamento para elevar a pena na dosimetria. A hediondez faz o crime ser hediondo, faz ele ter progressão de regime pior, faz ele ter livramento condicional pior, mas não serve de fundamento para colocar ele no regime fechado, não serve de fundamento para falar que a prisão preventiva tem que acontecer e nem de fundamento para agravar a pena. Não tem nenhum lugar ali no artigo 59, 61 do Código Penal que está escrito ali, o hediondo vai agravar a pena. Não está escrito isso aí, em nenhum lugar. Né? Então, é bem interessante a gente conseguir pensar nisso, porque é o que acontece. Eu lembro uma vez, né, que o cursinho foi acontecendo, aí, faltando uns 15 dias, uma moça falou assim, Rafa, eu queria pagar uma aula particular para você, você não consegue conversar só eu e você,
né, pelo Zoom aí, vamos, por favor, não sei o que. Aí acabou o que nós fez. Nós fizemos 3 aulas, foi segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, só eu e a pessoa. E aí, conversando no Vadimeco, olhando ela, nossa, agora eu entendi o que você tentou falar o curso inteiro. Agora que eu entendi que isso aqui, né, o fato do crime de tráfico assolar a sociedade, amedrontar a comunidade, isso não é fundamento para gravar. Por quê? Porque o crime de tráfico já é isso, já, né? Então ele já tem a pena de 5 a 15 porque ele é isso. Se existisse algum outro tipo de tráfico que não fosse esse de 5 a 15, a pena ia ser menor. Né? Por exemplo, oferecer drogas para juntos consumirem, ainda que gratuitamente, sem o objetivo de lucro algum. Isso já é tráfico também, mas não é tão feio. Por quê? Porque não, porque na lei está escrito lá que a pena é de 6 meses. Então você nota que esse tráfico já é um tráfico pequenininho, diferente do outro que é de 5 a 15. Então, quando o outro já é 5 a 15, o fato dele ser hediondo não é fundamento para, a hora que o juiz estiver dosando a pena, de 5 ele aumentar para 5 anos e 10 meses. Ele não vai fundamentar aumentar. Ah, todo crime de tráfico, a hora que o juiz está dosando a pena, ele tem que aumentar 10 meses. Não, não, hein? É o crime de tráfico? É 5 anos. Na primeira fase não tem nada para piorar a pena? Não tem, 5 anos. Segunda fase, não tem, 5 anos. Terceira fase, 5 anos. 5 morreu. Até, às vezes tem até um privilégio na terceira fase, porque o réu primário fica abaixo de 4 anos. Aí tem a PPL pela PRD. Rafa, não acompanhei nada que você falou, porque eu sei, mas eu só estou comentando que os elementos do tipo, eles não servem de fundamento. Aquilo que constitui delito não serve de fundamento para determinar a prisão preventiva, né, para estabelecer regime prisional e nem para dosar a pena. Isso é o tranquilo, mas é o tranquilo que aí que está a função do cursinho, que é fazer você treinar exaustivamente isso, porque tem que ser fácil isso. Porque não adianta eu falar aqui 100 vezes. Se você não conseguir treinar isso, não vai adiantar. Então nós temos que treinar Nós temos que treinar e encontrar isso enfim, nos enunciados, né? Que eu vou fazendo para vocês aqui, os probleminhas, né? Isso é bem legal. A gente vai se envolver bastante cumprindo as metas aqui, vai ficar legal. Inclusive, José, se você puder entregar sempre as pecinhas, cara, vai ficar muito bom, porque eu vou tentar fazer é, como se fossem os dois cursinhos. Eu Fazer... vou Nossa. entregar Ah, porque eu fui inventar de ver a última prova da segunda fase de penal. Eu não sabia nada, Rafa. Eu li aquilo lá, eu falei, eu teria zerado na prova. Então eu falei, vou precisar treinar bastante aham. isso daí para poder entender. Cara, é assim, tem que treinar. Não tem jeito. Assim, o grande erro de quem é inteligente é não fazer essa bosta dessa peça. O mais natural é isso, é você não fazer, porque é muito. Pra que que eu vou ficar copiando isso aqui, se é só você fazer isso aqui e fica nessa baboseira? Tô acostumado já. É uma judiação. Aí Não, se você. literalmente eu já parei minha vida para estudar para isso agora, para poder Aham. passar, então não vou deixar de fazer, que agora que eu já tô na parte final, vamos falar da, Não, beleza. da OAB. Não, vai ser bom, porque se você fizer. Não, se você fizer, não, né? Você vai fazer. E aí é sempre bom, porque tipo, eu vou passar uma e eu já vou mandar correção em videozinho. Então eu quero fazer como se fosse eu quero fazer um cursinho só com os videozinhos dessas peças, entendeu? Entendi. Aí eu posso vender se pela sair bem mais barato aí na internet, sei lá, só pra dar engajamento, né? Você vai lá. E aí eu vou fazer um cursinho só de. Mas eu não vou falar o teu nome lá, não, nem nada. Não, Eu só vou pra usar mim o não tem PDF, que problema, é não. só o PDF da imagem. E aí eu faço as Uhum. correções em cima e fica um cursinho só de correção de peça. Fica uma coisa bem legal. Tá. Informativo. Bom, cadê eu? Ah, tá. Tô aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha no que nós vimos até agora. Não foi nada demais, né? Mas, vamos lá. A revisão é a base de tudo. Acho importantíssima a revisão. O que nós vimos hoje, então? Nós começamos a aula falando a respeito da daquilo que mais cai no exame da ordem, que é justamente no direito penal. O direito penal. O direito penal, ele é isso aqui. Não tem outra coisa. O direito penal é a teoria do crime, a teoria da pena. Não pode deixar de dominar. Você precisa dominar a teoria da pena, não tem como. Você tem que dominar a súmula 444, 269, a 440, 443, a 718, 719 do STF. Não pode deixar de dominar as súmulas, né? O conteúdo delas tem que ser dominado por você, né? E aí, a gente tem também um exemplo, fiz um comentário sobre, se cair embargos infringentes, o que que eu faço? Você vai realmente ficar restrito à matéria do voto vencido, mas não tem que ter medo, porque mesmo assim você ainda tem uma coisa básica, que é sempre o quê? As nulidades, né, e as extinções da punibilidade, que é a matéria de ordem pública, né, o 564, 107, matéria de ordem pública cai na resposta à acusação, nas alegações finais, na apelação e no recurso em sentido estrito, né?
Não vai deixar de existir isso aqui. E aí nós temos aqui também, né? Eu fiz um comentário também sobre coisas que não costuma cair muito, que é a queixa-crime. A queixa-crime é uma coisa que você faz pela vítima ou pela família da vítima, né? Assistente de acusação também, e aí nessa prova agora, inclusive, no ano passado, acabou de cair uma contra-razão de apelação, né? Como assistente de acusação. E aí você vê, né, que a gente tem que dominar o processo. O conteúdo não era difícil, mas aí quando você se assusta quando vê uma peça diferente para você. E esse susto, ele não é bom, né? Esse susto, ele não é bom, porque você desestabiliza para você fazer as questões, e isso não é legal. Falei sobre comprar o Vadimeco, né? O Vadimeco, eu recomendei comprar o Vadimeco do Nidal. Mano, o que você está fazendo aí, filha? Os exercícios, pessoal, né, tanto da primeira fase, que eu recomendo que você faça. Ah, Rafael, mas para que eu vou fazer a primeira fase? Porque você já fez, né? E aí, se você já fez, é uma outra revisão que você vai fazer, né? Então, você tem, assim, a maior quantidade de conteúdo que você puder fazer de revisões, você faz de revisões, né? E aí, você imagina, são 160 questões que você tem para poder rever coisas que você já viu na primeira fase e agora você vai rever na segunda fase. 160 questões, mas agora você vai rever com um foco diferente, porque agora cada uma dessas 160 questões que tem da primeira fase, mais essas 40 aqui, né, que dá 200 questões já, só dessas 160 aqui da primeira fase, que você já vai estar revendo, só dela você pode ter certeza que uma questão vai cair na tua prova. Igualzinha. E uma questão igualzinha, gente, é 1,25. 1,25 é muita coisa para você tirar fácil na prova. Sabe? Quando eu falo tirar fácil na prova, é assim, é você fazer, né, a pontuação de 1,25 e não tiver que ter dor de cabeça. Fala, nossa, esse problema aqui é igualzinho aquele lá. Pô, fácil, fácil, fácil. E aí é muito bom. Isso acontecer é muito bom, né? E aí, só para aproveitar, né, que eu comentei sobre a pontuação, o que que nós temos na nossa prova, pessoal? A nossa prova é o seguinte, é uma peça que vale 5 pontos, né? Então eu tenho aqui a peça que ela vale 5 pontos e ela são 5 folhas, tá? São 5 folhas que você faz a sua peça. Então a peça aqui, ela vale 5 pontos, ela vale 5,0, né? E nós temos as questões. Aí cada questão, né? Você tem a questão um, você tem a questão 2, né? Questão 3, questão 4. Cada questão vale 1,25. Então, essa aqui vale 1,25. Essa aqui vale 1,25, né? Essa aqui vale 1,25. E essa aqui vale 1,25. E, assim, interessante que aqui tem a letra A e a letra B, né? Letra A e letra B. Letra A, letra B. Letra A, letra B. Isso aqui é a pontuação da prova. E aqui, na verdade, para ficar mais didático, seria, né, o correto 0,6, aqui 0,65, né? E aqui também 0,6, né? E aqui 0,65. Essa é a prova da OAB, né? É isso daqui. E aí nós temos a peça, que são 5 folhas disponíveis para você escrever, e as questões, uma folha para cada questão disponível para você fazer. Uhum. Aí, gente, é o seguinte, o que eu prezo, né, pela repetição? Porque, assim, a prova vale 10, né? A prova vale 10. E do que essa prova vale 10, aí a gente tem uma coisa interessante. O que é essa coisa interessante? É que você vai ter uns 6 pontos fáceis. Rafa, é tudo que eu preciso, né? Então, é. Só que você tem que gabaritar essa parte fácil, por isso que é difícil. Então vamos por lá, vai. Você tem lá, vai, vamos pôr só 5, vai. 5 pontos fáceis. Isso aqui são os fáceis. Isso aqui são os fáceis. Aí você vai ter aqui 3 pontos médios de conteúdo. 3 pontos médios de conteúdo. E você vai ter 2,0 aqui, que é difícil. Então, olha a logística, como é que é interessante a gente pensar no mapa da prova, né? Se você observar aqui, de fácil são 5,0. Esse 5,0 aqui, de fácil, o ideal seria gabaritar, mas vamos supor que você não gabarite. Você tira um 3,2 aqui. Ó, já bem mais de 50%, né? Você tirou 0,7 acima dos 50%. Da parte fácil. Aí da parte média aqui, ó. Olha aqui, eu vou cair para 50%. Se eu colocar 1,5 aqui, se você somar, deu 4,7. De 4,7, eu falando só do conteúdo fácil e do médio, deu 4,7. Aí aqui, eu tenho que conseguir tirar 1,3 de 2,0. Olha só a minha dificuldade, eu tenho que tirar 1,3 aqui para passar. E em qual parte? Isso na parte difícil. Por este motivo que
o aluno ele não consegue dar valor na verdade, assim, por esse motivo que ele tinha que entender que ele tem que dar valor na parte fácil. Tudo aquilo que ele domina, ele tem que dar valor muito. Tudo aquilo que ele tem uma certa dificuldade, ele tem que dar muito valor, porque aquilo que for muito difícil é o que vai fazer ele reprovar. Na verdade, desculpa, o que vai fazer ele reprovar é justamente a parte fácil, a parte média, né? Então, a dificuldade aqui é você ver, realmente, pô, para que que eu vou ficar fazendo o Rafael falar de novo a diferença entre erro de proibição e erro do tipo? Ah, eu consigo pegar uma água na geladeira enquanto ele fala a diferença de erro de proibição e de erro do tipo. E aí, cara, aí fudeu, tá errado isso aí. Não pode fazer isso aí. Ah, para que que eu vou fazer essas questões da primeira fase de novo? Sendo que eu já fiz. E eu vou lembrar na hora da prova se caiu alguma coisa. Então você vai lembrar, mas você tem que lembrar que vai ser a parte fácil. E o lembrar da parte fácil é tirar 4,5 aqui, o ideal. Porque aí você tem só um e-mail para tirar naquele médio, naquele difícil, né? Então essa lógica aqui é uma lógica muito legal da gente ver a importância das repetições, porque aquilo que é fácil é natural do aluno não querer prestar atenção naquilo que é fácil. Aquilo que é fácil, ele, isso aí depois eu vejo. Eu vou, para que que eu vou fazer essas questões aqui. Não, isso aqui é muito fácil, isso aqui eu já dominei já, esse negócio de nexo causal. E aí ele não consegue ver que essa parte fácil ele tem que gabaritar. Essa intenção do mapa, né, de ver a pontuação, ela é bem legal, sim. Não sei, né, se fez sentido para todo mundo, ou para você, José, que está aqui comigo, né? Mas é o perigo que a gente não consegue perceber, né? Que você vai, é como se fosse assim, a gente está, por exemplo, com 60 dias de curso. Nós temos 60 dias para a prova. Então a gente tem muito tempo. Aí, como a gente tem muito tempo, a gente reduzir o conteúdo, né? Para quê? Não precisa falar tudo isso hoje, não. Amanhã também não. Aí a gente, no começo do curso, com os primeiros 20 dias, não quer falar muita coisa, depois fala um pouco. Aí, nos últimos 20 dias, está cheio de conteúdo para passar para o aluno. Aí o aluno não dá conta de acompanhar. Por quê? Porque você deixou tudo para o final. Então, assim, é mais ou menos assim. Quando a gente está com muito tempo, a gente tem esse hábito de pensar que tem muito tempo. Só que tem que inverter o processo, né? No começo, como tem muito tempo, tem que pegar uma loucura, né, de estudo. E aí vai compensando depois, mas não fazer o contrário. Se você ficar com muita coisa carregada no final, né, não tem como conseguir aprovação, né? Bom, e por isso que temos que cumprir nossas metas diárias. Bom, basicamente isso aqui, né? Não tem muita dificuldade nesse caminho de visualizar, mas acho importante fazer as repetições mesmo, tá? Então, sobre a pontuação, nós comentamos sobre a pontuação. Sobre recurso, pessoal, para a segunda fase da OAB, né? Eu faço recurso para vocês para a segunda fase, né? O que eu exijo é que você mostre para mim a página em que você escreveu, né? E você faça a cópia daquilo que você escreveu e mostre também o item em que eles te deram a pontuação, e você não chegou a pontuar integralmente o valor da nota. E aí eu ajudo a fazer o recurso. Mas a minha intenção, né, é que ninguém precise fazer recurso, né? O ideal é que nós consigamos passar sem recurso, a gente consiga passar e matar isso aqui logo, né, ficar livre disso. E para conseguir esse alívio, tem que estudar para tirar 10, pessoal. Não dá para estudar para tirar 6, não. Estudar para tirar 10 é o quê? É conseguir fazer tudo, 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 tudo. Não pode deixar nada para depois. Tem que fazer tudo. Se você deixar para depois qualquer coisa, você acaba acumulando e não consegue a pontuação. Bom, de tudo que eu falei, alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo ainda. Beleza, beleza. Beleza, carinhas. Rapaz, a primeira fase passou tão voando, né? Eu achei que ia demorar. Passou, passou muito rápido. Nossa, era 40 dias, cara. E aí, de repente, acabou. Eu tiro por base do primeiro cursinho que eu fiz. Você parecia que nunca acabava esses 40 dias. Esse começou e já terminou. Parece que foi uma semana de cursinho. É. Nossa, foi muito rápido, cara. Muito rápido, muito rápido. A hora que eu vi, tava na quarta semana. Eu falei, não é possível estar na quarta semana já. Eu nunca falto um domingo. Nessa, uma eu fiquei preso em Iturama. E na outra eu realmente não consegui acordar mesmo, diretão. Resolvi sair um pouquinho à noite, mas falei, não dou conta. Aquela virose que eu tava, fui pro médico tomar a injeção e eu paguei. Tudo entre 8 e 11 horas. Bom, então, pessoal, nós fizemos aqui uma análise básica das coisas e vamos tocar o terror na Terra, né? Vamos falar de teoria do crime e vendo dentro da teoria do crime aquilo que é mais importante, que é sempre os elementares do tipo, né? Na teoria do crime, nós temos aqui, começa com a tipicidade, né? E a tipicidade, ela tem a conduta.
A conduta agora eu não vou falar muito ainda não, eu vou falar já, né, na verdade, né? A conduta tem a parte subjetiva da conduta, a parte subjetiva, né? E a parte objetiva. A parte subjetiva é dolo e culpa, né? Você tem aqui o dolo e a culpa. O dolo e a culpa. E na parte objetiva você tem a ação e a omissão, né? Os crimes ativos e os crimes omissivos. A ação e a omissão. Começa por aqui, nessa subdivisão, né? De subjetivos e objetivos. E aqui, no dolo e na culpa, aqui não é difícil. Porque o dolo, pessoal, o dolo, assim, eu sei que tem a diferença de dolo direto para dolo indireto, mas primeira coisa, a coisa mais importante, né? É você lembrar, mas vou deixar aqui, vai, o dolo direto e o dolo indireto, né? Mas a primeira coisa é saber o que que é o dolo. O dolo é consciência e vontade, tá? Então, esse é o mais importante. O dolo, ele é consciência e vontade. O dolo ele é consciência e vontade. Sendo consciência e vontade, você já começa a conseguir levar em consideração tudo no direito penal, por exemplo, até a dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, para o cara ser punido na dosimetria da pena, ele tem que ter consciência do que ele fez. Se você for roubar, por exemplo, uma gestante, ela tiver no primeiro mês de gestação, não vai agravar a pena por ser gestante, porque você não sabia que ela era gestante. Agora, se você souber que ela é gestante, tem que agravar a pena porque ela é gestante. Então, ó, eu tenho dolo de roubo, subtração de coisa móvel mediante violência ou grave ameaça, ou qualquer outro tipo de circunstância que reduza a impossibilidade de resistência da vítima, né? São os três roubos normais. Isso é um roubo normal, não é um roubo impróprio, não. O roubo impróprio é o furto que deu errado. Essa consciência aqui tem que estar não somente no roubo, mas também na agravante. E por isso que nos crimes culposos você não tem agravante. Por quê? Porque se você capota o carro e mata uma gestante, você capotou o carro e matou uma gestante, não foi com consciência de que era uma gestante para matar, foi um acidente, foi uma situação culposa, né? Salvo o melhor juízo, tem só uma agravante da pena culposa, que é o policial, quando ele tem o dever, né, de atirar, ele cata aquelas armas que estão travadas e ele descarrega a arma na caixa de areia. Então ele resolve, vamos supor, que atirar numa casa abandonada para descarregar a arma, né, que está travada. E aí ele pega, e machuca alguém lá, ele mata alguém ou lesiona alguém lá dentro. Quando ele faz isso, ele tinha o dever de evitar esse resultado, ele tinha o dever de cuidado. Então esse é um caso que a dosimetria da pena ela se aplica mesmo nos crimes culposos, tá? É também importante, Zé, que é, toda aula tem o conteúdo escrito, né? Tipo, igual da primeira fase, e aí fica legal também porque é a mesma coisa, né? Mas você pode ler também no outro dia aquilo que eu falei, né? Eu não vou fazer as aulinhas resumo, não. Esse aqui não tem as aulinhas resumo, porque já tem as peças já para corrigir, né? Mas aí você, pelo menos a redação disso aqui, para ler todo dia é legal. Ó, circunstâncias agravantes são sempre circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem, né? Ou seja, quando não formam o crime, ou quando não qualifica, quando não muda o crime de homicídio simples para qualificado. Aí você tem aqui a reincidência, ter agente cometido o crime por motivo fútil, torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a impunidade e a vantagem de outro crime, né? Contracedente, com abuso de autoridade, com abuso de poder, quando o ofendido estava sob influência imediata de proteção. Hum, tá. Com abuso ou violação, aqui essa parte, ó, violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, quando você viola o dever, né, de cuidado para descarregar a arma de fogo, você vai ter agravante da pena, mesmo no caso de culpa, né? Então, é uma situação, né, diferente. Mas o foco não é 2030 da pena agora, é só falar sobre a consciência e a vontade. É sempre assim que eu quero cometer um crime, eu tenho que ter vontade de fazer o ato e ter consciência daquilo que está acontecendo, né? Se eu fizer uma coisa diferente disso, eu não vou ser punido por conta disso, tá? O dolo é esse, é o dolo é consciência e vontade. Se eu atiro num arbusto pensando que tem um javali e eu mato um ser humano, pô, nota que eu não tive vontade de matar um ser humano, eu tive vontade de matar um bicho, né? E a consciência minha era de que aquilo era um bicho. Então, se eu não estou com consciência do que está acontecendo, eu não posso ser punido por este motivo. É o conhecido erro do tipo esse, tá? Mas aqui só estou comentando, né, que a conduta se divide em subjetivo e objetivo, e o dolo, direto e indireto, e o dolo é consciência e vontade. Mas o dolo ele não é levado em consideração somente para a existência do crime, e sim para toda a dosimetria da pena. É a mesma coisa da embriaguez pré-ordenada. E na embriaguez pré-ordenada, você só vai ter agravante da pena da embriaguez pré-ordenada se você bebeu para tomar coragem. Não é porque estava numa festa se divertindo, bebeu e teve que acabar se valendo de violência ou de grave ameaça, né? Não é isso que acontece. Tá aí uma questão dessa de bebida nessa última prova agora. Da primeira fase, É, da primeira fase.
Da América Esperança? É, que duas pessoas estavam na festa e beberam, aí disso eles saíram para cometer um crime de furto. Ah, então, é da hora. Mas aí no enunciado não estava escrito que eles estavam bebendo pensando no crime de furto. Não, não, não. Eles se conheceram na festa e daí eles resolveram fazer o assalto, o furto. E um era Hum. menor. E um era menor? É. Depois eu te mando foto da questão ali. Aí você vê que é legal, né? É bom uma questãozinha assim. Mas você viu aquela da lesão leve, cara? Aquela da lesão leve eu não concordei, não. Eu também não, porque a hora que eu li, eu fui pelo fato dele ter voltado a trabalhar rápido. Tipo assim, aconteceu o disparo e ele voltou a trabalhar rápido. Eu falei, pô, não tem como ser lesão grave, o cara não ficou muito tempo parado. Eu fui por essa teoria que eu tinha na minha cabeça. Pouco tempo afastado, então não tem motivo de ser grave. Aí na hora eu já coloquei lesão leve. E o Código Penal, cara, ele é bem objetivo, né? E aí você vê aqui, no 129, nós tínhamos lido, inclusive, no sábado isso, Sim, que era aqui, né? Ó, as lesões leves é isso. excludente, né? Então, assim, o que não for grave ou gravíssimo é leve. Grave, incapacidade por mais de 30 dias. Perigo de vida, ah, tá. Ele englobou por conta de passar no pescoço, perigo de vida, lesão grave. Só que o Hum, problema é perigo de vida mesmo, né? Então vai ficar no grave mesmo. É, porque passou no pescoço, né? Então foi isso. eu fui mais por causa da Os 30 dias. dos 30 dias, É, mas do período. a hora que ele coloca o período, né? A incapacidade É, permanente para o trabalho e o por mais de 30 dias, mas passou no pescoço, né? entrou É, como perigo de vida. é. Olha só como é que é perigoso, né? A gente sabe das coisas e ainda erra ainda, né? Sim. Bom, seja como for, né? Nós temos aqui na tipicidade a conduta, né, a conduta dolosa culposa. E o dolo, pessoal, vamos, né, no dolo. O dolo é a tal da consciência e a vontade, né? Esse daqui. Esse é o dolo direto. O dolo direto está aqui no artigo 18, salvo o melhor juízo. Deixa eu ver no 18. Acho que é 18, né? Dolo direto, nós temos aqui a menção do 18, né? Ó, disse o crime. Doloso, quando a gente quis o resultado. Esse é o dolo direto. Quando ele quer o resultado, né, ele está ali no dolo direto. Eu tenho intenção de fazer tal coisa, e é exatamente isso que eu quero. Ou, né, eu assumo o risco de produzir o resultado, que é o dolo indireto. O dolo indireto ele pode ser alternativo ou eventual. O dolo direto, então, é fácil, que é o artigo 18, quando você quis o resultado, né, quando você quer o resultado. E o dolo indireto. O dolo indireto é quando você assume o risco. Você assume o risco. Assume o risco, você pode assumir o risco por uma situação alternativa, ou eventual. A situação alternativa é assim: o que você está fazendo pode machucar ou matar. Você fala, não tô nem aí. Machucar ou matar, né? Então você responde pelo dolo de matar, porque você está assumindo o risco da pessoa morrer. O eventual não, o eventual é simplesmente você prever, mas não se importa com o que vai acontecer. Aqui é interessante o cuidado com a embriaguez, né? Coloque sempre cuidado com a embriaguez. Por quê? Eu penso no cuidado com a embriaguez por conta de que. Eu penso no cuidado da embriaguez por conta de que a gente tem o hábito de pensar que todo mundo que está bêbado sai assumindo o risco de matar os outros. E não pode ser assim. A interpretação para a prova do AB ela tem que ser de acordo com o enunciado. O enunciado tem que ser o mesmo objetivo que a pessoa está assumindo o risco de matar alguém, né? A embriaguez nem sempre é eventual. Então, é só você imaginar, você bebeu. Quando você sai, né, da festa, você vai ali no canto direito, você vai a 35 por hora, 40 por hora, 35 por hora. Você chegou longe no sinal amarelo, você já está freando o carro. Então, esse cara, com todo esse dever de cuidado, ele não está assumindo o risco de matar ninguém. Aí, de repente, ele começa a andar, uma pessoa pula na frente do carro e ele mata o cara. E aí, é dolo eventual? Não é dolo eventual, né? Simplesmente é uma situação que ele não assumiu o risco de matar ninguém, ele vai responder por homicídio culposo. Só isso. Então, o dolo, ele fica aqui dentro dessa conduta, consciência e vontade, direto e indireto. E aqui é bem interessante, né? É, por conta disso aqui, né? Disse o crime. Doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E culposo é justamente a exceção, né? Porque olha só, o Código Penal no parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente.
Então, nota-se que aqui a prática dolosa é a lógica. E aí, se não for doloso, a pessoa responde por culpa se houver previsão legal. Inclusive, no próprio erro do tipo aqui embaixo, eu vou falar junto, mas daqui a pouco eu explico o erro do tipo. Também é bem legal, olha só, o erro do tipo exclui o erro do tipo, né? O erro sobre o elemento que constitui o tipo legal, ele exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Então, assim, a culpa é a exceção. O dolo é a excelência, né? É o elemento subjetivo por excelência. E a culpa é o elemento subjetivo por exceção. Tá? Esse aqui é o conteúdo do artigo 18 do Código Penal. Ó, sempre dolosos os crimes. Né? Eu até falo assim, gente, né, uma forma de você colar na prova do AB, qual que é? Você coloca artigo 18, inciso 1, debaixo do artigo 61, lá no Código Penal. Por quê? Porque você vai ver, mas por que que eu coloquei 18, inciso 1 aqui debaixo do artigo 61? Aí você fala, porque isso é dolo, ou seja, as agravantes só se aplicam no caso de dolo. Aí você, putz, verdade, é por isso que eu coloquei 18, inciso 1 debaixo do 61, né? Que é uma coisa boa. Mas fica tranquilo também, José, que essas remissões eu vou fazendo aos poucos, tá? Eu sei que você está sem Badmec agora, então nós vamos fazendo aos poucos isso. E aí também uma outra coisa interessante, né? Eu lembro que eu errei uma questão de trabalhista, que era sobre a responsabilidade subsidiária, só que no caso de falência, a responsabilidade não é subsidiária, é solidária. Né? Então eu errei, fazendo rápido a questão, acabei errando. Essa daí também que nós comentamos agora, né, do artigo 129 da lesão corporal leve, você vê que legal, né? Também pensando ali nos dias, né? Cair no mesmo erro de que uma pessoa que é professor não poderia cair. Mas olha só, coisa interessante. Na segunda fase a gente não tem esse problema. Porque nós vamos vir até aqui e vai ser, pô, o cara machucou por 10 dias, então não foi por mais de 30. Ah, não foi por mais de 30 dias. Mas teve aceleração do parto? Não teve. Teve debilidade permanente de membro, no sentido função? Não teve. Teve perigo de vida? Teve. Então é natureza grave. Então, os elementos do tipo, eles vão mostrar para mim o que eu tenho. Né? O tempo todo vai estar ali escrito para mim o que eu preciso. E essa diferença também, né, de perigo de vida aqui, né, enfim, melhor dizendo, essa diferença entre aceleração do parto e aborto é coisa completamente diferente. A aceleração do parto, a criança nasce com vida. O aborto, a criança nasceu morta. Então, aqui a lesão é gravíssima, né, se resulta essas outras coisas aqui é gravíssima porque é além, né, do grave. O grave está no parágrafo primeiro, então o que sobrou, né, só pode ser além do grave, seria gravíssimo. Então, a gente não corre esse risco de errar com o vadimeco em mãos, porque a gente vê o que está escrito. É igual, por exemplo, uma história que eu vou contar agora. A gente vai para o artigo 158 do Código Penal. Ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Olha só, isso aqui pode ser roubo, né? Mas, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, aqui, a vítima ela vai entregar um dinheiro para você, né? É, Então a pessoa que faz, ó, ela faz ou tolera que se faça, ou deixa fazer alguma coisa. No roubo, não, no roubo você tem que há a subtração. O agente ele vai subtrair a coisa ali, é móvel também. Então a diferença do roubo e da extorsão é que, tecnicamente, no roubo, você tira da vítima se você quiser tirar. Né? Se ela quiser morrer, ela morre, mas você tira. Na extorsão, não. Se ela não quiser entregar, se ela não quiser fazer o que você está pedindo, né, você não tem como. Você pode matar que você não consegue o que você quer. Você não consegue o que você quer. Mas só estou comentando isso daqui por quê? Porque, analisando mais uma vez, né, as palavras do tipo penal com o dolo, imagina que eu empresto 15 mil reais para você reformar a padaria, não tem como mais, né, a gente está muito caro as coisas, mas 15 mil reais para você comprar lá um freezer novo. E aí você compra o freezer novo e aí no dia do pagamento você não me paga, e eu vou ter você e cobro um dia, cobro de novo, aí depois cobro de novo, e você não paga, depois você troca de carro e não me paga. Eu chego armado para te cobrar. E aí o promotor me denuncia por extorsão, que é constranger alguém mediante violência, né, ou grave ameaça, com o intuito de obter para si para outra indevida vantagem econômica. E aí me diz, né, eu pratiquei o que está escrito aqui, né? Aí a gente nota que eu fiz, sim, algo com Uhum. grave ameaça, com o intuito de obter, sim, vantagem econômica, mas não é indevida vantagem econômica, porque esse dinheiro é É meu, devida. é vantagem devida. Então, por esse motivo que aquilo que eu fiz não está dentro dos elementos do tipo. Eu não fiz exatamente o que está escrito no artigo. Né? Então aqui eu tenho uma lógica, né, de desclassificação. Então aqui, né? Então, olha só, os elementos do tipo. Os elementos do tipo são as palavras que descrevem o artigo. Eu tenho que fazer aquilo que está exatamente escrito ali.
Essas são as palavras do artigo, né? As palavras do artigo, as palavras do tipo penal. Zé, eu vou pegar um copo de água, 2 minutinhos, a gente Tá, eu volta. também vou pegar aqui também. Beleza. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui. Zé, também sempre que você achar que eu tô passando rápido alguma coisa, você me fala, tá? Tá, fica tranquilo. Eu vou te avisando. Ó, então aqui nós comentamos o seguinte, gente. Dolo, consciência e vontade, dolo direto é porque você quer o resultado, dolo direto você assume o risco, seja de machucar ou matar, ou seja realmente de matar. Eventualmente se matar, não tô nem aí, mas assim, às vezes o que eu tô fazendo ali pode machucar ou pode matar, né? E aí, né, se eu assumir esse risco, eu vou responder por aquilo que for pior, né? Porque eu tô assumindo o que é o pior. Vou responder pela morte. Aqui também tem que tomar cuidado, porque justamente nessa questãozinha que nós falamos agora da lesão corporal leve ou grave, você vê que a pessoa atirou para matar, já era dolo de matar. Mas ela teve o arrependimento eficaz. Então, no caso, era desistência voluntária, né? A questão não cobrou se era desistência voluntária ou se era arrependimento eficaz, mas foi uma desistência voluntária porque a pessoa tinha mais balas na arma para atirar. Então, nota que aí, nesse caso, foi uma situação que o dolo era objetivo, era um dolo direto de matar. Ele queria matar. Só que depois ele alterou o dolo dele, salvando a vítima, né? Então ele responde pelo que ele já praticou. Não é uma situação que ele assumiu dar uma lesão corporal ou não, ou matar, não. Ele realmente queria matar. Era um caso de dolo direto objetivo. Bom, os elementos do tipo são as palavras escritas no artigo, né? E aí, gente, aí entra uma coisa aqui muito importante, né? Porque eu vou falar uma tese agora e a tese todo mundo vai ter certeza, né? Só que aí eu queria que você pensasse não na tese que todo mundo vai ter certeza, mas sim naquilo que você está aprendendo agora. Você está aprendendo agora a observar as palavras do tipo. Então você está observando, né? Se está escrito no artigo, o cara fez. Se não está escrito no artigo, ele não fez. Por exemplo, esse aqui, o artigo Ctrl F 244. Aqui nós temos, ó, deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge do filho menor de 18 anos, né? Então aqui, ó, quando você pega um cara que ele não está pagando a pensão alimentícia nesse último mês, porque ele é um trabalhador autônomo e ele quebrou a perna instalando um ar-condicionado, ele caiu do terceiro andar, nota que ele não está deixando de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor sem justa causa. Existe um motivo para aquilo. Por isso que ele não praticou uma conduta típica, né? Isso aqui exclui a tipicidade. Esse aqui exclui tipicidade. Né? Olha só, também temos uma coisa interessante aqui. Resistência. Né? Olha só. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente, né, para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Ó, mediante violência ou ameaça. Então, o fiscal da Receita Federal, o fiscal do trabalho, ele veio até a sua empresa e ele tem que entrar com um carrinho para poder fazer a fiscalização com os equipamentos lá específicos, seja eles quais forem, não sei. E você pega e deita na porta de entrada do seu prédio. Me fala, o cara que deitou na porta do prédio para não deixar o fiscal entrar, ele está praticando um crime de resistência? Ele está se opondo a uma execução legal? Está. Mas ele está se opondo a um funcionário? Sim. Que tem competência para executar? Sim. Mas é com violência? Não. Não. É com ameaça? Não. Ele não está deitar, não é violento e não é ameaçar ninguém também. Então ele não está praticando o crime de resistência, olha só, a conduta típica não está acontecendo. Ele não está fazendo exatamente o que está escrito ali. Então, esse é mais um caso, né, que a gente vê que a conduta não é típica, o cara não está praticando os elementos do tipo, a conduta é uma conduta atípica, tá? Tudo que nós formos ler aqui, a gente encontra as respostas, olha só, baseado no tipo penal. 213, o crime de estupro, olha só, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Uma ameaça, pessoal, uma ameaça não pode ser crime de estupro. É uma brincadeira que tem, né? Ninguém acha legal isso, nunca foi legal. Mas assim, imagina aquela frase que antigamente as pessoas falavam, né? Ah, ou dá ou desce. O cara fala pra menina, né? Ou ele fala pra outro cara, ou você dá ou você desce. Isso não é uma grave ameaça. A pessoa pode descer. Ah, Rafael, mas e se ela tiver no meio de um lugar em que tá cheio de onças? Aí beleza. Aí é uma grave ameaça. Mas assim, você tá lá a pessoa tá 3 quilômetros da casa dela. E aí, se eu ficar no meu caminho, você tem que dar. Um ato sexual qualquer. Aí não é uma grave ameaça, a pessoa desce e vai embora. Né? Então tem que tomar cuidado com essas palavrinhas, pessoal. Sempre é grave ameaça, não é ameaça. Tá? Grave ameaça, não é uma ameaça. Certo? Bom, aí uma outra palavra, uma outra coisa que eu acho muito interessante, essa daqui, ó.
Vamos ver essa daqui. Vou dar o exemplo agora. Vixe, mais fácil escrever furto do que furto. Ó, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, esse é o tipo. E agora eu vou dar o exemplo. Então, você tem que pensar que o exemplo que eu estou dando agora não é para fins de você aplicar o princípio da insignificância, que seria a primeira coisa que passei na tua cabeça, só que eu já falei a resposta, não era para falar, né? Mas a resposta não é princípio da insignificância, não. A resposta é outra, né, que é de acordo com o que você está aprendendo. Você passa na frente de um mercado e aí você vê lá no lixo uns 3 pacotes de picanha embalado a vácuo, mas está meio verde um canto da picanha, assim, na parte da gordura, né, que o mercado jogou fora. Também tem um monte de shampoo lá da Dove, que está tudo vencido, tem umas caixas rasgadas de shampoo, e você olha para aquilo, né, e você pega aquilo para você, você subtrai para si aquilo. E aí, qual que é a tese defensiva? A primeira coisa que todo mundo pensa, né, é o princípio da insignificância, porque a coisa está no lixo, né, é coisa de pequeno valor e tal. Você pensa nessa coisa de princípio da insignificância. Mas qual que é a outra tese? Aí, dê um tempo para si, para ler o que está escrito no artigo e pensar que palavra aí que o cara não praticou. Quando ele vai lá, ele subtrai a coisa que está no lixo ali, aí pega para ele. Qual que é a palavra aí do artigo 155 que ele não fez? Alheia móvel. Seria. Ah, ele não se distraiu. Alô? Ah, O Zé, não tá, agora não tá saindo o teu áudio, não. não, não saiu? Não. Pera aí, então deixa eu ver aqui. Ai, Agora tá saindo. agora tá, então o microfone tava. Ele não subtraiu, não teve o ato de subtrair. Não, ó. Seria isso? Ele subtraiu, ele pegou. A lógica é, ele pegou a coisa. Mas a coisa do lixo é uma coisa de alguém? Tecnicamente, não. Então não é uma coisa alheia, entendeu? O alheio Uhum. é aquilo que não é meu, mas é de um outro. Se está no lixo, não é meu e nem é alheio. Ah, então foi o que eu falei a primeira vez, não saiu o áudio Ah, aí. Aí eu tá. troquei, eu falei, vai ser o subtrair. O pegar mesmo, tipo assim, não, não está com alguém. Não, perfeito. Mas isso é uma tese difícil. Eu acho essa difícil. Uhum. Mas é difícil enquanto a gente não vai treinando, né? Porque se você pensar, agora você vai ficar esperto sempre com qualquer palavra. Por exemplo, tem uma aqui que é muito difícil também, que é a história seguinte, ó. Você foi numa festa do banco, você é funcionário do banco, e aí você encontrou uma pessoa lá muito bonita. E você gostou daquela pessoa. E você fica o dia inteiro é uma festa no banco no Termas, né? Então todo mundo faz churrasco, vai pro tobogã e anda pra lá e pra cá. E você ficou o dia inteiro, toda a fila você ficava atrás dessa pessoa. Você ficou o dia inteiro colado nela. E aí a pergunta que é, né? Pergunta não, na verdade você é denunciado pelo crime de perseguição. E aí, você perseguiu alguém o Peraí, dia deixa eu. inteiro atrás? Ó, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, Se, ameaçando-lhe a se integridade for física. Integridade física, não. pelo artigo, não, porque eu não ameacei ela, a integridade dela. Isso, não ameaçou a integridade física. Isso. Isso. Mas tem aqui a psicológica também. Será que É, essa pessoa está incomodada? Né? Ó, mas você restringiu a liberdade de locomoção dela? não. Não. Né? Ah, mas você está invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade? Então, tá. Essa é difícil, mas também é a conduta típica. Por quê? Porque eles entendem esse reiteradamente aqui como muito tempo, né? Entendi. Assim, dias indo em perseguição da pessoa. Então, essa é uma conduta típica que eu acho difícil de ver. Porque no enunciado fica falando que a pessoa está colada o dia inteiro no outro, que ela fica o dia inteiro andando para trás dela e tudo mais. Só que não é uma ameaça física. A psicológica, mas será que é ameaça psicológica? Tá todo mundo lá, tá todo mundo legal. Você ficou o dia inteiro com o copo de cerveja atrás da pessoa. É uma perturbação, mas não chega a ser uma perseguição, né? Então, assim, é como se nós tivéssemos que olhar para essa palavra perseguição com uma intenção criminosa mesmo, né? Não, então, o simples ato de ficar o dia inteiro atrás da pessoa no churrasco não é perseguição. Mas essa é a tipicidade da conduta mais difícil que eu vi até hoje, assim. Eu achei muito difícil essa, né? É porque reiteradamente ali que pega muito, porque eu partiria de ser seguido, tipo assim, tá numa festa hoje, amanhã fazer, seria, mas como você já falou que o entendimento é de dias, aí já muda totalmente a forma de você ver o caso. Aham, sim. Olha só, e a pena é 6 meses a 2 anos, né?
Não é Isso. muito alta, lógico, né, mas é uma coisa ruim, porque isso acontece. Mas a base é essa, a ideia é que sejam dias ali de perseguição, né? O dia inteiro atrás da pessoa, não. Agora, se for um dia só, mas você tá ali ameaçando a integridade física da pessoa, real, Aí vai, cola, né? vai Aí, ser. aí vai ser perseguição. Mas na prova sempre eles vão deixar algo ali mostrando que a conduta não é típica, né? Uma outra coisa, esse crime aqui, né, 213, esse crime, a pessoa, ela, ela diz assim pro outro, se você não ficar essa noite comigo, eu vou te mandar embora da empresa, né? E aí, é uma coisa muito abstrata, porque talvez pro cara seja uma grave ameaça. A dona da empresa falou o seguinte, ó, você vai ficar comigo essa noite, se você não ficar, eu te mando embora. E o cara veio lá do Pará para trabalhar aqui, trouxe a família dele, vendeu os móveis lá na cidade dele, né? E aí, é uma grave ameaça para esse cara passar uma noite com a outra mulher, a dona da empresa? Porque ele vai perder a empresa dele, né? Então acaba sendo um crime de estupro. A mulher, ela está cometendo um crime de estupro contra o homem, por meio de uma grave ameaça. Porque ele nunca traiu, a esposa dele vai descobrir, vai acabar com o casamento dele. E tem outra coisa, a mulher pode engravidar. E se a mulher engravidar, é uma agravante da pena ainda, né? Em algum lugar aqui tem, na verdade eu acho que, eu não vou lembrar o artigo, mas é, de cabeça eu não vou lembrar, eu teria que pesquisar no índice remissivo. Mas basicamente a mulher agravando, desculpa, a mulher ficando gestante é agravante da pena. A pena vai ficar pior, né, para ela que cometeu esse crime de estupro, com essa grave ameaça aqui. Bom, vamos lá, né? Então, essas são as condutas típicas, né, que eu tenho falado agora. Até agora nós estamos falando sobre o quê? Né, sobre a conduta, que ela é dolosa ou culposa, e os elementos do tipo. Então, nós estamos falando dos elementos do tipo. Quando o cara pratica os elementos do tipo, ele praticou uma conduta típica. Quando ele não pratica os elementos do tipo, ele não praticou uma conduta típica, né? Na verdade, eu acabei falando, mas eu ia falar outra coisa aqui. O que eu ia falar é o seguinte: imagina que o Asdrubal, ele alugou um quarto de hotel para estuprar a Tana Judetina. Ele comprou mordaça, ele comprou algema, né? E aí ele catou o carro dele e foi em direção a ela. Ele andou 3 quilômetros, a casa estava a 5 quilômetros. E ele foi pego num sinaleiro. No sinaleiro pegaram o cara. Falaram, denunciaram você, falaram que você ia cometer o crime de estupro, né? E nós pegamos você aqui em flagrante, né? Como tentativa de estupro. E aí, é tentativa de estupro? Não. Andar de carro com algema dentro do carro, né? É difícil de ver isso porque falou, pô, o cara estava indo, ele estava tentando. Então, mas a tentativa ela só começa nos atos executórios. Né? Quando nós estamos no iter crime, você tem lá a cogitação, a preparação, São. né? E a execução. A execução, depois da execução, que é a tal da tentativa. Né? Antes da execução não é tentativa. Antes da execução são os atos meramente preparatórios. Né? Então ele praticou uma conduta atípica, ele também não fez o que está escrito no Código Penal. Andar de carro não é fazer o que está escrito aqui. Ele não fez o que está escrito aqui. Ele não chegou a constranger alguém. Ele não iniciou a execução, ele estava se preparando, né? Estava indo em direção a ela. Então não é uma conduta típica. É uma conduta atípica. Tá? Bom, enfim, nós temos várias situações de atipicidade da conduta. Uma interessante também é essa daqui, né, do 288 do Código Penal, que fala sobre a associação criminosa, né? Que é associar-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes no plural. Esse S aqui, ele é extremamente importante, porque é crimes no plural. Quando você se associa para cometer um crime só, não é a associação criminosa. A gente vê depois no iter crimes isso daqui, mas é só pelas condutas típicas que eu estou comentando. Então, os elementos do tipo, pessoal, quando você pratica os elementos do tipo, você praticou uma conduta típica. Quando você não praticou uma conduta típica, é uma conduta atípica. E na prova da OAB, pessoal, nós temos que acertar isso. Então você tem aqui a tipicidade, você tem a conduta e os elementos do tipo. Tipo, Quando você pratica os elementos, né, do tipo, quando você pratica os elementos do tipo, você você praticou uma conduta típica, mas além disso, agora eu tenho que olhar para a conduta do cara, eu vejo que ele praticou as elementares do tipo, só que eu não posso me esquecer daquilo que eu aprendi aqui em cima, que é sempre com dolo. O dolo é consciência e vontade, né? É consciência e vontade. Então, além de praticar os elementos do tipo, tenho que praticar com consciência e vontade. Se eu não tiver com a consciência e vontade, é porque eu estou com a falsa percepção da realidade. A falsa percepção da realidade é justamente o que? A ausência de consciência. Falsa percepção da realidade é a ausência de consciência, né? Então aqui nós temos, ó.
A tipicidade, a conduta dolosa culposa, os elementos do tipo. Então, olha só, o dolo, ele é um elemento essencial do tipo. Por isso que se eu pratico as elementares do tipo, todas as elementares que eu praticar tem que ser com dolo. Então, é como se o Código Penal tivesse escrito assim: subtração de coisa alheia móvel dolosamente. Dolosamente. Então, sempre tem que ter a logística dolosa aqui. Opa, porque se eu não tiver essa logística dolosa, eu não tenho as elementares praticamente perfeitas, né? É a falsa percepção da realidade. Às vezes o cara faz o que está escrito, mas ele não faz com dolo. Por exemplo, todos os casos que eu mostrei eram simplesmente a tipicidade da conduta mesmo. Nós vimos o artigo 244 do Código Penal, vimos o 158 da indevida vantagem econômica, vimos da ameaça no crime de resistência, quando você deita na frente do cara, você não está ameaçando o cara, o fiscal da Justiça do Trabalho. Então você está lá tranquilo. Você ameaçou, você não. Desculpa, você deitou na frente, você não ameaçou o cara. Então são todas condutas atípicas. Mas agora é o seguinte: agora quando você faz os elementos do tipo, sim, mas faz com a falsa percepção da realidade, agora você está em erro, né, do tipo. Você praticou, mas praticou em erro. Então, às vezes você pratica as elementares, você pratica as elementares, mas pratica as elementares em erro. E se você praticou as elementares em erro, você está em erro do tipo. Um erro sobre elementar, né, do tipo, um erro sobre elemento constitutivo do tipo. Por exemplo, o artigo 217-A, né? Se eu perguntar para você agora, né? Você ficou com um garçom. O garçom, ele estava numa festa proibida para 14, tinha 1,92 m, e você passou aquela noite com o garçom. E ele, no outro dia, você descobriu que ele tinha menos de 14 anos. E aí, me responde, passou a noite, né, transou com a pessoa, e aí você teve conjunção carnal ou praticou outro ato libidinoso com menor de 14 anos? A resposta é você fez? Sim, Sim. Então você praticou as elementares do tipo sim, mas você você estava em praticou, erro. né, em erro das elementares. Por quê? Porque você não tinha consciência da idade, né? Você não tinha consciência sobre os 14 anos. Então, por isso que você estava em erro do tipo. Esse é o erro do tipo, né? Esse é um caso esse é um caso específico de erro do tipo. Você faz o que está escrito, mas você faz em erro. Aí, agora, para a segunda fase do AB, a gente tem que ficar esperto, por quê? Porque isso pontua muito. Parece a mesma coisa, mas não é. Que é o seguinte: é o erro do tipo e a atipicidade da conduta. A consequência do erro do tipo é a atipicidade da conduta. Mas eu tenho que escrever isso no papel. Então eu tenho que colocar mesmo ali que a pessoa ela praticou uma conduta atípica, mas foi pelo erro do tipo. Então o aluno, na hora da prova, o que ele coloca? Ele coloca lá assim, né? Ele acerta, porque ele coloca assim, na cabeça dele ele acertou. Ele coloca lá, verifica-se no caso concreto, verifica-se, né? No caso concreto, o erro do tipo. E aí, ele vai pegar, vai escrever, vai copiar o artigo 20, né? Vai falar que a pessoa estava em erro e tal. Ele vai falar, fazer a cópia do artigo aqui e vai contar o fato, né? E era o engano sobre o garçom. Nossa, o engano sobre o garçom. Só que acontece, isso aqui não vai pontuar integralmente a nota. Por quê? Porque eu tenho que conseguir mostrar para o examinador que eu sei que o erro do tipo tem como consequência jurídica a atipicidade da conduta. Porque assim, eu tenho lá a atipicidade, aí eu tenho a conduta. A conduta é dolosa, né, ou culposa. E aí eu tenho os elementos do tipo. E aí o cara pratica os elementos do tipo, mas ele pratica os elementos do tipo, então ele faz o que está escrito aqui, mas ele faz em erro. Então ele está em erro do tipo. O erro é o quê? O erro é não ter a percepção correta da realidade, a falsa percepção da realidade. Isso exclui o dolo. E se exclui o dolo, gente, exclui a conduta. Por quê? Porque só existe crime doloso, salvo previsão legal. E não tem previsão legal de estupro culposo. Então você tem como consequência jurídica que o erro do tipo, ele acarreta a atipicidade da conduta. O erro do tipo, ele acarreta a atipicidade da conduta. Então isso aqui é muito importante. Esse aqui é extremamente importante. Essa lógica. E essa lógica está escrita aqui no artigo do Código Penal, facinho, 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 né? No artigo 20 do Código Penal. Está escrito exatamente isso aqui, né? Olha só.
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Então, esse é o erro, né, do tipo, mas eu tenho que conseguir lembrar que isso acarreta a atipicidade da conduta, justamente, né, porque a ausência de dolo, ela exclui a conduta, porque só existe conduta dolosa. Então, isso aqui é muito interessante. E para escrever na hora da prova, gente, não é difícil, é só você colocar, verifique no caso concreto, a atipicidade da conduta pelo erro do tipo. Então, Se, se assim, na hora da prova eu colocasse o artigo, acho que foi o 121 que você mostrou aí, eu não lembro, e falasse que. Aí colocasse depois o artigo 20, estaria certo? Mostrasse o artigo que ele fez tal coisa, só que ele estava em falsa percepção da realidade. é, Perante o artigo 20. Daria, assim, daria mais ponto ou não? Seria a mesma coisa que fizesse do mesmo jeito que você falou agora? seria a mesma coisa, porque você tem que colocar a expressão atipicidade da conduta. Se eu colocar a tipicidade, já estaria certo. Já estaria certo. Aí você tem que Tá. lembrar o seguinte: o cara que foi pego no sinaleiro, indo até a mulher para cometer o crime de estupro, a resposta é só a tipicidade da conduta. Aham. Agora, o cara que fez isso do 217A, ficou com menor de 14 anos, mas sem dolo, aí a resposta é dupla. Verifica-se no caso concreto a A atipicidade da tipicidade conduta pelo do. erro do tipo. Uhum. Tá, entendi. Mas isso, assim, a gente meio que cria uma tabela, que a tabela, ela é sempre assim. Existe, existe então, a atipicidade da conduta, que foi um tempo que nós investimos nisso. O Sim. que é a atipicidade da conduta, Rafael? A atipicidade da conduta é quando você não pratica os elementos do tipo. Isso. Então aqui, eu não fiz os elementares, né? Não praticou os elementares, sem praticar as elementares. Agora, isso é diferente de você praticar as elementares, mas você, mesmo praticando as elementares, você praticou com uma falsa percepção da realidade. Então, isso é diferente do erro do tipo. Porque no erro do tipo, você praticou as elementares, mas foi com a falsa percepção da realidade. Então, o erro do tipo, ele tem como consequência jurídica a atipicidade da conduta. Rafael, por que ele tem como consequência jurídica a atipicidade da conduta? Porque nós temos aqui a conduta dolosa, né, ou culposa. O erro do tipo, ele é o erro do tipo porque ele é a falsa percepção da realidade. Você entende no problema que está escrito que é a falsa percepção da realidade, é certeza que a falsa percepção da realidade então, eu tenho que excluir o dolo. E se eu estou excluindo o dolo, eu estou excluindo a conduta. Então, eu tenho a atipicidade da conduta. O erro do tipo tem como consequência jurídica a atipicidade da conduta. Né? Isso, vendo uma vez só, é difícil, mas depois você se acostuma. E escrevendo também os erros que você for cometendo, eu vou corrigir, né? E aí você vai sedimentando conhecimento. Mas esse raciocínio aqui é bem bom, ele é bem legal. E cobra, e não tem como, Zé. Esse aqui cobra na prova do AB mesmo, não tem jeito. Vai cobrar. Vai cobrar essas duas coisas. É igual, você coloca lá, verifica no caso concreto a legítima defesa. Você pontuou, mas você não pontuou tudo. Por quê? Porque a legítima defesa ela está na reta da excludente da ilicitude. Eles- Então você tem que colocar, verifica-se no caso concreto a excludente da ilicitude pela legítima defesa. Na hora da prova, você pega e colocou lá, a coação moral irresistível. Ah, pontuou? Pontuou, mas não vai pontuar completo. Por quê? Porque tem que colocar que verifica-se no caso concreto a excludente da culpabilidade pela coação moral irresistível. Né? Igual Entendi. aqui, verifica-se no caso concreto a atipicidade da conduta pelo erro do tipo. Né? Mas, assim, é só praticar. Tem que praticar. É a mesma coisa da prescrição. Prescrição verifica-se no caso concreto a extinção da punibilidade pela prescrição. Prescrição, decadência, o acordo de não persecução penal, a transação penal, suspensão do processo, graça, indulto, anistia, perdão do ofendido, perdão judicial, retratação, tudo isso são extinções da punibilidade. Então, quando você for mencionar, você vai falar, verifica-se no caso concreto a extinção da punibilidade pela retratação do agente, né, pela retratação da vítima. Então, é isso que eu tenho que fazer. O que você precisa fazer, o curso todo é esse, né? Depois que a gente acabar a teoria do crime, você vai ter que montar isso para olhar todo dia, o máximo que você puder. É, é praticamente fazer seu desenho, só que de forma escrita, que você fez aí agora. É, é sempre assim. Então eu Se vou ter seguir a mesma lógica, a tipicidade vem antes, você vai colocar que foi atípico por causa do erro. isso, do erro do tipo. E Uhum. assim como também aqui vai ter a culpabilidade, né? Aí você vai ter aqui o erro de proibição. Ah, e aí ilicitude.
vai ter a legítima defesa. A extinção da punibilidade. Vai ter aqui, né, a prescrição, por exemplo, né? Então, é só isso. É como se fosse uma tabelinha e tudo que está aqui na reta da tipicidade é excludente da tipicidade. O que está aqui na reta da licitude é excludente da licitude. O que está na reta da excludente da culpabilidade é excludente da culpabilidade. O que estiver na reta da extinção da punibilidade é extinção da Extinção de punibilidade, punibilidade. né? E é isso que tem que fazer. E assim, isso também acontece com a nulidade lá. Também na hora que estiver vendo, a hora que nós estivermos vendo o artigo 564, também é a mesma coisa. A excludente, desculpa, a, a declaração da nulidade, né, a evidência da nulidade, a nulidade aconteceu por falta da citação. A nulidade aconteceu por falta de provas. A nulidade aconteceu por falta de representação na queixa-crime, né? Então é sempre isso. Não é só falar assim, faltou citação. Não. É a nulidade pela falta de citação. É sempre assim, é uma coisa puxando a outra. Mas assim, é o primeiro dia que nós estamos vendo isso aqui hoje. Não se preocupa. O que nós vimos basicamente hoje foi somente a lógica da atipicidade da conduta, né? Nós olhamos ali. O que que é a atipicidade da conduta? É quando o cara não faz o que está escrito. Agora, quando ele faz o que está escrito com a falsa percepção da realidade, mesmo assim, a resposta correta é erro do tipo, mas acarretando a atipicidade da conduta. Bom, basicamente é isso. É, alguma dúvida? Pode falar à vontade. Não, tá tranquilo. As dúvidas que eu tô tendo, eu já tô te falando, você já tá sendo resolvida já. Beleza. Bom, aqui então, ó, eu falei sobre a tipicidade, né? Aí eu falei sobre a conduta, eu acabei não explicando muita coisa, eu falei só sobre o dolo, não falei sobre a culpa. Tá, então, assim, sobre o dolo nós falamos. Vou falar sobre a culpa agora. O que que é a culpa? A culpa, ela é o elemento subjetivo do tipo por exceção. Porque nós vimos no artigo 18 do Código Penal, parágrafo único, no artigo 18 ali, parágrafo único, nós vimos que só tem crime culposo quando houver previsão legal, né? Então nós temos a tipicidade aqui. Tipicidade, conduta dolosa ou culposa. E aqui, nessa lógica da culpa, eu tenho que observar uma coisa bem interessante. Qual que é? Assim, primeira coisa, tem que ter previsão legal, né? Na verdade, não é a primeira coisa. Eu ia falar, mas eu acabei não falando isso. Eu tenho que verificar se a conduta foi voluntária, né? Primeira coisa, será que o cara praticou uma conduta voluntária? Por quê? Ah, Rafael, mas na culpa a conduta não é voluntária. A conduta é voluntária, sim, tanto no dolo quanto na culpa. Porque no dolo você teve uma conduta voluntária com o resultado voluntário. Na culpa, a tua conduta é voluntária, mas o resultado é sem querer. O resultado que ele é involuntário. Mas assim, veja, quando você dirige o seu carro e você atropela alguém, você dirigiu o carro porque você quis dirigir? Sim. Sim, Só que o resultado de atropelar, ele foi voluntário? Não. Beleza? Mesma coisa, estou andando de bicicleta com a minha filha na garupa. Caiu, machucou, quebrou o braço. A minha conduta de andar de bicicleta foi voluntária? Foi. foi. Mas o machucado dela foi voluntário? Não, foi involuntário. Tô andando de carro na rodovia, virei para desviar de um lobo na rodovia, capotei o carro, matei 3 pessoas dentro do carro. A minha conduta foi voluntária? Agora não foi. Por quê? Porque eu não tinha controle sobre aquele ato, porque eu estava com o reflexo. Eu fui desviado do negócio e eu estava, né, num ato reflexo. Então aqui, a conduta ela é voluntária? De que jeito? Ela é conduta voluntária quando você tem controle, né, sobre a conduta. O resultado talvez não é controlado, mas a conduta ela é voluntária sim. O susto que você toma, você não sabe qual que é a tua reação, né? Então a mesma coisa acontece quando você tem sonambulismo ou quando você está ali numa situação de convulsão. A pessoa está convulsionando e aí você vai enfiar o dedo na boca dela para segurar a língua para ela não cortar a própria língua, né? Para não morrer afogada, sei lá, e ela pega e trava os dentes nos seus dedos e arranca o seu dedo. Nota que a conduta dela não foi voluntária. Então essas coisas elas excluem a culpa, né? Então a conduta para ser culposa tem que ser voluntária. Tem que ser voluntária, tem que ter uma previsão legal e também você tinha que prever objetivamente o resultado. Previsão objetiva. Esses aqui são os 3 requisitos da culpa: conduta voluntária, previsibilidade objetiva, né? E a previsão legal. Deixa eu melhorar essa explicação aqui, porque eu não gostei. Vamos, vamos do início. A minha linha de raciocínio eu achei uma bosta. Vou começar Não, de novo. foi confuso, mas deu pra entender. Mas dá para ficar melhor, porque, ó,
Basicamente, eu queria começar assim, que a conduta, ela é voluntária. Aí a gente pergunta, né? A conduta é voluntária, quando que a conduta é voluntária? Ela é voluntária tanto no dolo quanto na culpa. A conduta é sempre voluntária. O que acontece é que o resultado, às vezes o resultado ele é voluntário, porque você escolheu, né? E aqui, às vezes, ele é involuntário. Então, na culpa, o resultado sempre vai ser involuntário, mas de qualquer forma, só se considera conduta humana aquilo que é controlado pelo ser humano. Né? Então, eu só considero conduta humana aquilo que existe controle humano. Enquanto não tem controle lógico humano, eu não tenho conduta. Então, coisas que excluem a conduta voluntária, qualquer situação que tire o controle do comportamento humano. Se eu estou dirigindo o carro numa situação normal, a 30, 40 por hora, as minhas situações ali de controle, elas são totais. Pode acontecer algum acidente, mas é uma situação de controle. Agora, se eu estou numa situação que eu fui assustado, ou que alguém me amarrou, catou a minha mão e colocou a minha mão obrigatoriamente ali no detector de digitais para poder, enfim, para poder abrir um cofre do banco, nota que essa minha conduta não foi voluntária, não foi o meu comportamento voluntário. Eu tenho que ter um comportamento voluntário para eu entrar na análise do dolo e da culpa. O comportamento foi voluntário? Foi. Então agora eu começo a pensar no resultado. O resultado foi voluntário? Foi. Se o resultado foi voluntário, eu respondo por dolo. O resultado foi involuntário? Foi. Então responder por culpa. Então isso é a conduta voluntária para responder por dolo ou por culpa. Agora, quando eu saio de uma conduta voluntária, o que é uma conduta involuntária? A coação física irresistível, por exemplo. O sonambulismo, por exemplo. Né? Ou a convulsão, por exemplo. Ou o ato reflexo, por exemplo. Né? Por isso que a gente tem que andar devagar na rodovia. Por quê? Porque o teu reflexo você não sabe qual que é. Quem treina o dia inteiro reflexo igual o piloto de Fórmula 1, provavelmente o reflexo dele vai ser muito melhor. A gente não sabe qual que é a nossa postura, porque o ideal no trânsito é você na rodovia frear e bater reto no animal. Agora, quem tem o sangue frio para fazer isso? De frear, juntar no freio mesmo e bater. Você vai sem querer desviar. E esse é um grande problema. Né? Às vezes você está dentro do teu próprio carro ali, tá com uma marmita no banco, e aí a marmita, você vai virar uma curva, e aí a marmita cai, vai abrir aquela feijoada no banco, e você vai segurar a marmita e vai bater o carro. Né? Isso aconteceu uma vez já com uma conhecida minha. E aí, enfim, bateu o carro por causa da feijoada, arrebentou o carro por causa da feijoada, porque ela queria bater o carro? Não. Mas assim, foi uma conduta voluntária? Não, ela perdeu o controle total. Tipo, ela foi pegar a coisa e segurou o volante e aí, enfim, fritou o cérebro. Por isso que eles dizem para você não andar com um animal dentro do carro, né? Porque o animal ele tem um comportamento imprevisível. Então, às vezes, você está tranquilo no trânsito, mas ele pula na frente do motorista. E aí você pode perder o controle do carro. Então, essa lógica aqui da conduta voluntária é importante, né, para ver o que, que é o crime culposo. Então, o crime culposo é aquele praticado, o crime culposo é aquele praticado com uma conduta voluntária, sim. E tem que ter previsão legal. E além de ter previsão legal, né, tem que ter a previsibilidade objetiva, que é a teoria do homem médio. O homem médio, ele faria aquilo ali. Então, a mesma coisa acontece, né? Por exemplo, eu estou passando no sinal verde. Estou passando no sinal verde, então estou dirigindo o carro, passando no sinal verde. E eu estou dirigindo, então eu estou ali com o meu comportamento voluntário, minha conduta voluntária. Uhum. A minha conduta é voluntária. Aí tem previsão legal de homicídio culposo. Só que eu tenho que ver se a previsibilidade é objetiva aqui. O que, que eu espero? Eu espero que alguém passe no sinal vermelho quando eu estou passando no sinal verde? Não. Né? Então, assim, eu dirigi o carro porque eu quis, a minha conduta é voluntária. Tem previsão legal de homicídio culposo. Mas não tinha como eu prever objetivamente que a pessoa fosse passar no sinal vermelho. Então, eu não respondo por culpa. Então, isso aqui, esses requisitos, eles excluem a culpa. Esses requisitos, eles excluem a culpa, né? Para ter a culpa, o crime culposo, ele tem que ter esses requisitos aqui. Se não tiver, né, a gente não tem como responsabilizar a pessoa por esse crime em si. Certo? Bom, então isso aqui é bem legal. E aqui, na verdade, isso aqui é conhecido também como princípio da confiança, né? Deixa eu colocar aqui só. Princípio da confiança. Este é o princípio da confiança.
Bom, ó, esse conteúdo aqui foi um conteúdo bem tranquilo hoje, né? Não é difícil, então nós falamos aqui sobre a conduta só, dolosa e culposa. Eu acabei trazendo o erro do tipo, por conta da lógica, mas era para ter falado primeiro da conduta para depois falar do erro do tipo, né? Mas acabou que deu para entender. Aí na próxima aula a gente continua juntando as duas coisas, né? Aí fica mais claro ainda, né? O erro do tipo excusável e inexcusável, né? Que é o desculpável ou indesculpável, que é a falsa percepção da realidade, né? Só que aí o juiz ele vai observar se ele desculpa ou não o cara. Aí quando ele desculpa o cara, ele retirou a culpa do cara. Mas às vezes, mesmo quando ele não desculpa o cara, ele não desculpou o cara. O cara tinha que ter tido um dever de cuidado maior. Só que não tem previsão legal, né? Ou não tinha previsibilidade objetiva. Então aí você retira até a culpa. Então o erro do tipo, ele exclui, né, o dolo. Olha só. O erro do tipo, ele exclui o dolo, porque é a falsa percepção da realidade, mas ele permite a punição por culpa. Quando a pessoa, quando o juiz olha pro caso e fala assim, nossa, eu não vou desculpar esse cara, não. Esse cara, quando ele atirou nesse javali, pensando que era um javali, mas atirou no homem, ele tinha que ter tomado mais cuidado porque ele estava em 1.000 metros quadrados na caça nacional javalis. Tinha vários outros homens atirando e caçando javalis. Então aí eu não vou excluir a culpa. Então esse é um caso, né, do erro do tipo indesculpável. Certo? Aí na próxima aula a gente continua desse ponto do erro do tipo desculpável e indesculpável. Aí Zé, amanhã você pega e lê esse material. Não fica pronto agora, mas aí Tá. amanhã fica pronto. Você lê esse materialzinho e amanhã a nossa aula é à noite, às 9 horas da noite. Tá, deixa eu fazer outra pergunta. Pode Vai fazer. ser de segunda a sábado, domingo, os Segunda a dias? sábado. De segunda a sábado. De segunda a sexta, esse horário e de sábado vai ser de manhã só. Tá, porque pra mim de sábado, nessa primeira fase eu consegui faltar do serviço, porque era 40 dias, aí eu Tá. deixei descontar. Só que agora, sendo 2 meses, fica pesado pra mim descontar. Não Aí eu precisa. trabalho um sábado sim, um sábado não. Não, se você quiser, não precisa, porque assim, como assim, nesse ao vivo aqui tá só eu e você, Aham. vai andar muito mais rápido tudo. Não, tá, porque assim, eu não ligo de fazer de sábado, mas se um sábado puder ser depois do almoço, pra mim é tranquilo, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí fica você, fala assim, ó, não, não dá, a gente aperta durante a semana, pra mim não tem problema, porque durante meu compromisso é sentar e estudar à noite, eu não faço nenhum outro Não. compromisso durante o período do cursinho. Tá, eu que a gente conversa, então, mas aí qualquer coisa a gente faria à tarde, então, eu e você. Não, combinado. Aí se Tá? não der, pode ser no domingo também, pra mim não tem problema, só avisa que aí eu já fico pronto pra poder Tá. acordar cedo. No sábado, da 1 às 3, você conseguiria? Tranquilo, tranquilo, Então, beleza, então. tá? Beleza. Valeu, Zé. Falou, boa noite, Aos Rafa. demais. Valeu, gente. Até Até mais. mais. Próxima aula.